Olá, é com enorme prazer que estamos aqui em mais uma apresentação do NEP Bezerra de Menezes, filiado ao Prozebem, em Aracaju, Sergipe. O estudo dessa noite será a sequência da perícope de acordo com a tradução O Novo Testamento de Haroldo Dutra Dias, intitulada Jesus na casa de Simão, o fariseu. Lucas, capítulo 7, versículos de 39 a 43. Que Jesus, na sua infinita bondade, nos assista nesse momento, com paz e luz para as nossas vidas. A bibliografia é do Tratado dos Evangelhos de Emílio Brasileiro, Elucidações Evangélicas de Antônio Luiz Saião, Parábolas e Ensinos de Jesus de Caibá Schutel, Primícias do Reino de Amélia Rodrigues, psicografia de Valdo Franco. Vou ler os versículos e depois faremos os comentários. Versículo 39. Ao ver isto, o fariseu que o convidou disse consigo mesmo: se ele fosse profeta, bem saberia quem e qual tipo de mulher o tocou, que é pecadora. O 40. Em resposta, Jesus lhe disse: Simão, tenho algo a lhe dizer. Ele fala: dize, mestre. 41. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. 42. Não tendo nenhum deles como pagar, agraciou a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? No 43. Em resposta, disse a Simão: suponho que aquele a quem mais se agraciou. Disse-lhe: julgaste retamente. Este evento só é mencionado por Lucas. Existe um relato semelhante em Mateus, capítulo 26, versículos de 6 a 13, João, capítulo 12, versículos de 1 a 8, e Marcos, capítulo 14, versículos de 3 a 9. Porque ambas mulheres das passagens fazem uma unção em Jesus. Mas as 2 mulheres são diferentes em relação à condução moral de suas vidas. E os lugares onde os fatos aconteceram também são diferentes. Sendo o narrado por Lucas na Galileia e o fato narrado pelos demais evangelistas foi na Judeia. Lucas conta que Jesus foi convidado por um fariseu chamado Simão para jantar na sua casa. Embora muitos dos fariseus estivessem ficando cada vez mais desgostosos em relação a Jesus, a separação pública e declarada ainda não havia ocorrido. E Simão, empolgado com a notoriedade de Jesus, teve a ideia de recebê-lo em seu lar, apresentá-lo aos amigos e dialogar com ele. Ao entrar Jesus na casa do fariseu, foi logo levado à mesa. Na Palestina, à época de Jesus, o costume era reclinar-se a uma mesa sobre um sofá, e os pés se esticavam na direção oposta à mesa. E ficou fácil quando uma mulher, que era pecadora, chegou aos pés de Jesus para lavá-los. Ela trazia um vaso de alabastro, contendo um unguento, isto é, um óleo, para untá-lo. E lavou os pés de Jesus com suas lágrimas e enxugou com seus próprios cabelos, beijando-lhes os pés, em demonstração de gratidão, alegria e humildade diante da figura do seu Salvador. A mulher, movida pelo amor, busca redenção. E Jesus também, movido pelo amor, oferece perdão e misericórdia. Toda a cena foi vergonhosa para Simão, o fariseu. Seu lar honrado acolhia uma mulher de má vida. Sem dúvida, ele tinha alguma afeição por Jesus, mas como Jesus
não repreendeu aquela mulher pecadora, isso pareceu provar que ele não percebia que tipo de mulher era ela. Simão não estava falando em voz alta, ele falava consigo, em pensamento. Mas é interessante notar que enquanto Simão estava meditando sobre as limitações da visão profética de Jesus, isto é, o seu suposto desconhecimento do verdadeiro caráter da mulher, Jesus também estava lendo os pensamentos de Simão. Logo, ele revelou que não somente tinha um perfeito conhecimento do caráter da mulher, mas também do de Simão. Simão, ao julgar a mulher e a Jesus, demonstra orgulho e autojustiça, esquecendo-se de sua própria necessidade de perdão. Então Jesus disse: Simão, tenho algo a lhe dizer. E ele fala: dize, mestre. Aqui, Jesus profere a sua parábola dos dois devedores. Nesta parábola e na sua aplicação, vemos um excelente exemplo da força e da persuasão irresistíveis dos argumentos do Mestre Jesus, que não está simplesmente tentando convencer Simão de que ele o conhece e entende. Ele quer ajudar Simão a conhecer e entender a si mesmo. Simão é cortês com Jesus e responde: dize, mestre. Um certo credor tinha dois devedores. Jesus sabia que a maioria de nós ignora que sempre podemos parecer melhores quando olhamos para outra pessoa. Um dos devedores de quem Jesus estava falando era Simão. Em breve, ele iria saber qual deles e iria conhecer mais sobre si mesmo. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum deles como pagar, agraciou, quer dizer, perdoou a ambos. No campo espiritual, nós, espíritos imperfeitos, estamos sempre em débito moral e espiritual. Na época de Jesus, havia duas maneiras de libertar um devedor que não pudesse pagar a sua dívida: o perdão ou a escravidão. Assim, o perdão envolvia uma grande dívida de graça. Qual deles, portanto, o amará mais? A resposta é óbvia, mas Simão responde: suponho que aquele a quem mais se agraciou. Ele está hesitante, mas não por ter dúvida quanto à resposta para a pergunta de Jesus, mas porque ele já percebe aonde Jesus o está conduzindo. Aceitando a resposta de Simão como correta, Jesus dá início a uma aplicação clara e muito eficiente da parábola para Simão e para a mulher. Jesus, ao contar essa parábola, ensina a todos que ali estavam e a nós que quem demonstra muito amor recebe mais perdão. O gesto praticado por Jesus é rico de significado para a sociedade da sua época e, ao mesmo tempo, é possível atualizar essa mensagem para a realidade de hoje. O texto bíblico motiva para uma vivência misericordiosa e com compaixão diante das pessoas marginalizadas que sofrem discriminações. É a prática do amor e do perdão, que é capaz de integrar e redimir as pessoas, diferente das atitudes preconceituosas que excluem e marginalizam. Agradeço a atenção, ao passo que convido-os para assistirem ao episódio anterior do NEP, onde está o início dessa perícope e o seguinte a este, quando finalizaremos essa passagem. Paz e bem para todos nós. Deus conosco, hoje e sempre.